todos os irmãos, todas as irmãs, Deus abençoe. 1 Samuel 17, versículo 37. Aquele que encontrou, diga amém. Está escrito: disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Amém? Somente até aqui eu convido a igreja para sentar. Irmãos, uma das passagens mais conhecidas do Antigo Testamento é justamente a grande batalha entre Davi e Golias. Acredito que todos os irmãos que estão evangélico, católico, você conhece a história de Davi e Golias. Na verdade, o fraco venceu aquele que era forte. O fraco era Davi. Davi era um jovem, não tinha experiência de guerra, não era soldado, não estava no exército de Israel, era apenas um pastor de ovelhas, mas era um servo de Deus. Guerreiro, já experiente, e além de ser um guerreiro experiente, Golias era um gigante. Segundo as medidas, ele tinha 2 metros e 92 centímetros, 3 metros de altura, né? Então era uma pessoa bem alta. E acredito, irmãos, que só de olhar para Golias já dava um pouquinho de medo. Porque tem pessoa que depende o preparo dele, a arma, a forma que ele age, causa medo. E Golias, eu tenho para mim que era uma pessoa que, olhando para ele, já devia sentir um pouquinho de medo. E tanto que quem sabe que os soldados de Israel corriam do Golias? Todos corriam. Por que corriam? Porque tinham medo, né? E o Davi, ele era um homem como eu, como os irmãos. Será que Davi não tinha medo? Você conhece alguém que não tenha medo? Se você conhecer alguém que não tenha medo, me apresenta que eu quero conhecer. Porque eu duvido que exista na Terra um ser humano que não tenha medo de alguma coisa. Alguma coisa sempre nos causa medo. Pastor, mas e aquela pessoa que tem coragem? Coragem não significa ausência do medo. Mas coragem significa que você consegue superar o medo. Isso é coragem. Coragem não é ausência de medo. Todos sentimos medo. Alguma coisa nos assusta. E Davi, com certeza, ele também tinha medo de alguma coisa. Também, olhando para Golias, se ele fosse comparar a força, a capacidade de ambos, Davi estava em desvantagem, né? Então, Davi, para aceitar essa guerra contra o gigante, ele teve muita confiança em Deus, muita fé em Deus, porque se dependesse dele mesmo, ele não teria aceitado essa guerra, esse desafio. Mas vejam como são as coisas. O Davi, ele veio de casa, lá do campo, trazendo uma encomenda que o pai mandou entregar para o rei. Queijo, vinho, uvas, figos. Ele veio fazendo o trabalho de entrega. Davi não veio para a guerra, Davi veio fazer uma entrega de pão, de queijos, vinhos, figos e uvas. Isso ele veio entregar, que era para distribuir para o rei, para os irmãos, que ele tinha 3 irmãos que estavam na guerra, e distribuir para os soldados. Mas quando ele chegou ali, irmãos, ele viu uma cena que mexeu com os nervos dele. Davi não tinha sangue de barata, como a gente costuma dizer. O que ele viu, pastor? Ele viu um gigante de quase 3 metros, desafiando Israel e afrontando o Deus de Israel. E Davi viu todo mundo correndo e entrando, cada um na sua tenda. Ninguém tinha coragem.
Foi nesse momento que Davi perguntou para alguém que passava correndo: quem é esse aí que está afrontando o Deus de Israel? E aí a pessoa informou: esse aí é o gigante Golias, ele é de Gate, é um cara terrível, já tem 40 dias que ele está aqui desafiando a gente, não tem ninguém que tenha coragem de enfrentar ele, inclusive o rei está dando um prêmio. E se tem uma coisa que a gente gosta é de prêmio. Quem é que não gosta de um prêmiozinho, né? Você pode ver, a empresa quer que o empregado não falte, ele dá um prêmio de assiduidade. E o cara está todo rengo, mas não quer faltar para não perder o prêmio. Então todos gostamos de um prêmio. Quem é que não quer melhorar de vida, irmãos? Se você conhece alguém que não quer melhorar de vida, me apresente. Porque eu duvido quem não quer pintar a casa, não quer comprar um móveis novo, comprar um carro melhor, ter um emprego que pague melhor. Todos queremos melhorar de vida. Davi era igual a nós. De repente alguém disse: olha, quem enfrentar esse gigante, o rei vai dar 3 prêmios. Tá? Era muito melhor do que a Mega Sena. Crente não joga a Mega Sena, estou apenas fazendo um comparativo. Quem me entende, diga amém, Jesus. Tá? Era muito melhor do que a Mega Sena. Por quê? Quem matasse Golias, o rei ia dar a filha dele em casamento. Tu imagine ter o privilégio de casar com a princesa, ficar genro do rei. É uma grande oportunidade ou não é? Além de ganhar a filha do rei para casar, o rei também dava muita riqueza. Foi dito que o homem que vencesse Golias, o rei faria dele um homem rico. E o terceiro prêmio é que o homem que vencesse Golias não precisava mais pagar impostos, nem ele e nem a família dele. Então, 3 prêmios: se tornar genro do rei, ficar rico e ficar livre de impostos. Mesmo com esses prêmios bons, ninguém tinha coragem, todo mundo fugia. Mas Davi aceitou lutar, irmãos. Só que para Davi lutar, ele tinha que passar pelo rei, para que o rei liberasse ele para a batalha. E aí alguém disse: olha, então vamos falar com o rei. Levaram Davi perante o rei Saul e disseram: ó, nós temos aqui um homem que está disposto a lutar com Golias. Mas quando Saul viu Davi, ele não acreditou que Davi poderia vencer. Quem sabe que muitas pessoas duvidam da nossa capacidade. Alguém vê você, vê eu e diz: ah, isso aí não é para ti não, né? Isso não é para ti, é muito difícil, exige muita inteligência, exige muita força, tu não tem capacidade, tu não tem beleza, tu não tem aptidão física, e as pessoas vão desmotivando a gente. Você quer ver muitos que querem namorar, quantos desmotivam o namoro das pessoas? Ela não é para ti, ele não é para ti, é muita areia para o teu caminhão e não sei o que, aquela coisa toda para desmotivar. Você vai trabalhar numa empresa, vem aquelas pessoas que tentam desanimar você do trabalho. São poucas as pessoas que vão te dar uma palavra de fé, de ânimo. Se você ficar ouvindo muitas pessoas, você só vai ouvir coisas negativas que vão te abater e te desanimar. Então você tem que ter o quê? Confiança primeiro em Deus. E acreditar na tua capacidade de vencer também. Isso não é exaltação. Acreditar na capacidade da gente não é exaltação, irmãos. É confiança que Deus dá para nós. Quando Saul olhou para Davi, o que aconteceu? Saul olhou e disse: ah, rapaz, essa batalha não é para você não, você é jovem. Ele é experiente. Ele é guerreiro desde a mocidade. Antes de você crescer, ele já estava na guerra. É um cara experiente. Aí o que acontece? O Saul ficou reprovando Davi. E se o Davi fosse aquele que dá ouvidos para as pessoas que reprovam, sabe o que Davi ia dizer? Não, o senhor está certo. Não é para mim mesmo, eu não vou dar conta, vou apanhar, ele vai me matar, melhor voltar para casa. Só que Davi não deu ouvidos ao rei. O Davi disse: olha, eu vou contar uma coisa para o Senhor. Eu já matei leão e matei urso. Ninguém sabia.
Muitas coisas que a gente não faz na frente da câmera. Muita coisa que a gente não posta na rede social. Então, muitas das vezes as pessoas não acreditam na nossa capacidade. Por quê? Porque nós não postamos, nós não tocamos trombeta, nós não nos vangloriamos nas obras que fazemos, vamos pela fé em silêncio, o importante é Deus saber, mas quando a gente precisa falar, a gente tem que falar, meus irmãos. Aí Davi disse, olha, eu já matei urso. Como é que é a história? Você matou um urso? Matei um urso. Peguei pela barba do bicho, sem ter arma na mão, nada, matei na unha. E matei um leão também. O leão veio lá para pegar uma ovelha do rebanho e deve ter pego a ovelha, com certeza, que o leão não erra o bote. O leão deve ter dado bote na ovelha e pegou a ovelha. Só que Davi disse, a minha ovelha tu não leva. Você matou ela, mas eu vou tirar de ti. Davi matou o leão. É impressionante o que Davi fazia, irmãos. Mas quem entende que isso não era capacidade própria, mas era o próprio Deus quem capacitava Davi. Não era mérito dele. Né? Nós nos colocamos na presença de Deus, às vezes com limitações, com nossa fragilidade, às vezes com a nossa falta até de sabedoria, a nossa pequenez em tantas áreas da nossa vida. Mas quem tem a presença de Deus, irmãos, pode se sobressair em qualquer situação, meus irmãos. Deus é poderoso para capacitar a nós. Então, quando Davi contou essas coisas, o rei disse, pode ir, Deus vai ser contigo. Aí o rei Saul disse, vem cá que eu vou te preparar para a guerra. Chamou lá o rapaz do almoxerifado, disse, traz a minha armadura, capacete, armadura, couraça, lança, escudo, veste nele. Aí vestiram Davi com aquelas armaduras. Só que Davi disse, olha, eu não vou lutar com isso, porque eu não sei nem usar isso aqui. Eu vou lutar com aquilo que eu sei, eu tenho as minhas próprias armas. Então Davi não quis usar a armadura do Saul, até porque, quem lembra que Saul era um homem alto? Bom, a roupa de Saul era desproporcional para Davi. A roupa de Saul era o manequim de Saul, ele era um homem alto, Davi era um homem de estatura mediana. Então não tinha como Davi usar aquilo. Davi retirou de si aquela armadura e disse, eu vou lutar usando as pedras e usando a funda, que são as armas que eu sempre usei. E Davi foi no ribeiro, pegou 5 pedras e se preparou para enfrentar o gigante. O gigante, quando viu Davi, isso está na Bíblia, os irmãos podem depois, até quem nunca leu, pode ler em casa depois. Quando o gigante viu Davi, ele começou a zombar de Davi. Ele começou, irmãos, a querer humilhar, vencer Davi numa batalha, num terror na mente de Davi, porque às vezes a gente perde a guerra na cabeça. Quem sabe que às vezes as palavras nos derrotam. Às vezes você não dá o primeiro passo, já está vencido, por quê? Porque é travada uma batalha na nossa mente. O diabo, ele sabe onde agir e como agir, meus irmãos. Por isso, quando Paulo escreve da armadura de Deus na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, Paulo fala do capacete da salvação que protege a cabeça, e Paulo fala do escudo da fé, com o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Então, se Davi fosse ouvir o que o Golias falava, ele tinha desistido da luta. Ele tinha perdido a batalha na sua cabeça, na sua mente. Irmãos, não perca a batalha sem ter lutado ela. Não desista da caminhada sem ter dado um passo. Irmão, tem pessoas que às vezes querem procurar um trabalho, não tem coragem nem de sair de dentro de casa. Eu queria ir naquela empresa, mas eu sei que eu não vou pegar, eles não vão me querer. Assim você não vai pegar mesmo. Eu queria muito aquele emprego, mas eu sei que se eu for lá, eles não vão nem pegar o meu currículo. Irmão, você não está nem tentando. Irmão, pior do que não conseguir é não ter tentado. Isso é pior.
Irmão, mesmo que Davi tivesse perdido essa batalha, seria muito melhor ter perdido e tentado do que não tentar e não saber se conseguiria. Queridos, tem muita coisa na nossa vida que a gente nunca vai saber se ia conseguir se a gente não tentar. Quantas vezes Deus tem falado com você que vai te abençoar, que vai te usar, que vai te levantar, que vai prosperar o teu caminho. Aí Deus vai abrindo a porta da oportunidade e você fica com medo. Você fica colocando, às vezes, dificuldades. Porque a gente é que nem o Moisés. Quem lembra que deu trabalho para Deus convencer Moisés a ir? Até da forma dele falar, ele reclamou. Ele falou, Deus, minha boca é pesada. Há quem diga que Moisés era gago. Falou, o senhor está mandando um gago ir conversar com o faraó? Quem sou eu? Antes de eu conseguir finalizar a primeira palavra, ele já mandou me prender? Não é bem assim, irmão. Quando Deus manda, Deus se responsabiliza. Deus chamou Jeremias e qual foi a resposta de Jeremias? Sou uma criança, não sei falar, mas já tinha 20 anos. Sabe, às vezes a gente mima muito os filhos da gente. A minha menina, o meu menino, mas já está com 20 anos. Já é um homem, já é uma mulher feita. Já tem condição de ser alguém na vida, de vencer, de prosperar. E às vezes nós ficamos diminuindo os nossos filhos, achando que eles ainda são crianças. E aí acaba que eles não têm atitude de homem, de mulheres para vencer na vida. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Vamos entender que nós não vamos estar para sempre com a nossa família. Então, se você mimar muito o filho, mimar muito a filha, o que vai acontecer vai ser uma pessoa mimada, uma pessoa que se vitimiza. Hoje nós temos uma sociedade vitimizada. Não me fazem isso para mim porque eu sou pobre. Não fazem isso para mim porque eu sou gordo. Não fazem isso para mim porque eu sou feio. Se fosse rico, se eu fosse... Para com isso, meu irmão. Se Deus está na nossa vida, não tem pobreza, não tem feiura, não tem peso, altura, nada impede o trabalhar de Deus na nossa vida, meus irmãos. Então a gente tem que parar de se vitimizar. Estão me rejeitando pelo meu peso, estão me rejeitando pela minha aparência, estão me rejeitando porque eu não tenho dinheiro. Não se vitimize. Se aqui a porta não abriu, Deus tem uma porta melhor para você. Agora, não é inteligente a pessoa ficar se vitimizando. Entendeu? Isso não é inteligente. A pessoa ser sempre vítima. Vamos vencer na base do coitadismo. Coitado. O coitado vive com migalhas. O coitado vive de favores. O coitado vive aguentando desaforo de todo mundo. Deus não te chamou para ser um coitado e nem uma coitada. Deus quer te abençoar. Deus quer te levantar para que o nome dele seja glorificado na tua vida, meu irmão e minha irmã. Louvado seja Deus, amém, igreja do Senhor. Então, o Davi, ele venceu a batalha na mente, que é uma batalha terrível. Quem nota que às vezes tem batalhas que são bem fortes na mente da gente e que tira a nossa coragem, que tira a nossa fé, tira a nossa disposição, tira a nossa alegria. Irmão, tem um monte de gente com depressão e a vitória de muitas pessoas que estão com depressão está aqui dentro, não está lá fora. A solução está dentro da própria pessoa, na maioria das vezes. Muitas vezes nós ficamos esperando em Deus algo que já está na nossa mão, meus irmãos. Essa que é a verdade. Muitas das vezes esperamos que Deus faça alguma coisa, sendo que Ele já fez e que a vitória já é nossa, igreja. Então, o Davi, ele venceu essa batalha. O Golias tentou menosprezar, o Golias tentou humilhar Davi, o Golias tentou desanimar Davi, só que sabe o que Davi disse? Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não estou vindo aqui confiando no meu diploma,
Não estou vindo aqui confiando nos cursos que eu fiz, não vim aqui confiando no dinheiro que eu tenho, não vim aqui confiando na minha aparência, eu não vim aqui confiando na minha própria força, eu não vim aqui confiando na funda e nas pedras que eu trago, mas eu venho a Ti em nome do Senhor dos Exércitos. É no nome deste Deus que eu estou vindo contra Ti neste dia. Irmão, coloca Deus na tua frente e tu vai ver como as coisas vão acontecer na tua vida. Quem lembra o que Davi fez? Colocou a mão no alforje, retirou o quê? Uma pedra. Ele tinha quantas? 5. Para mim, irmão, isso é uma crença minha. Para mim, Davi pensou assim, uma crença minha. Já tem pastor que diz que tinha mais gigantes, ele já levou uma reserva, se pintar mais gigante, ele já tem munição. Não, a minha crença, quem sabe que a gente, a primeira vez pode errar. O Davi, ele pensou, bom, eu vou levar 5, se eu errar uma, eu tenho outra, e 5 é impossível eu errar. Né? Então ele colocou 5 pedras. Mas, irmão, não pensa que era britinha. Não pensa. Essas fundas, irmãos, elas atiravam pedra de 200 gramas, meio quilo. Eram 2 tiras de couro, e embaixo tinha uma base, geralmente de couro, colocava a pedra ali, uma parte da tira era amarrada no pulso e a outra parte era segurada na mão. Então se colocava aquela pedra, 200, 300 gramas, imagine, irmão, era um tijolo, né? Colocava a pedra ali e rodava, e quando estava girando a uma velocidade boa, soltava a tira que estava segurada na mão e a pedra ia. E aí, se a pessoa tivesse uma pontaria boa, acertava o alvo. Quando nós éramos crianças, quem é que atirou com fundas assim? Nós atirávamos, eu também. Só que nós não atirávamos pedra tão grande, tirava pedra assim, desse tamanho e tal, mas a 30 metros acertava um poste, nós. Quantas vezes? Pá, a pedra arrebentava no poste. Né? Então Davi era perito em funda. Ele deve ter colocado uma pedra aí de uns 200 gramas, um pedregulho grande, girou e disparou. E a Bíblia diz que o único lugar que era vulnerável era na testa. Porque o gigante tinha armadura, tinha caneleiras, tudo de bronze, tinha escudo, mas essa parte aqui tinha um capacete aqui na frente e era aberto. Então o tiro tinha que ser dado aqui, não podia acertar na perna, no braço, tinha que acertar onde fosse vulnerável. E Davi girou e disparou, e a pedra acertou exatamente na cabeça, na testa de Golias, e o gigante de 3 metros caiu ao chão, irmãos. E assim Davi correu ao encontro do gigante, já caído no chão, tirou a espada da bainha, a própria espada dele, e é uma palavra até um pouco, digamos assim, violenta, ele tira a espada e ele corta a cabeça do gigante. Espeta na ponta da espada e levanta. É como um troféu de guerra. Quando o exército de Israel vê que a cabeça do gigante está na ponta da espada, eles criam coragem, saem da tenda e vão para cima dos filisteus, e os filisteus fogem. E assim Davi obteve a grande vitória, amém, meus irmãos? Pela fé em Deus. Eu estou pregando essa palavra, não é para você sair daqui procurando alguém maior para você bater. Pastor, agora eu vou pegar aquele meu vizinho que me incomoda com música alta, vou dar na cara dele. Não, não vai fazer isso. Que tu é capaz de apanhar e ir para a cadeia ainda. Essa palavra aqui não é para estimular a violência física. Esta palavra aqui é para a gente despertar a fé. E saber que, ainda que o problema seja maior do que nós, mas Deus é maior que o nosso problema, meus irmãos. E com fé em Deus nós podemos vencer. O gigante Golias para nós hoje não é um homem, mas pode ser uma doença, um câncer, um HIV, uma doença no coração. O gigante Golias para nós hoje não é um homem,
mas pode ser o desemprego, que você está batendo aqui, ali, lá e a porta não abre. O Golias para nós hoje pode ser uma depressão que você está passando por ela e que você está sofrendo terrivelmente por causa desse mal. O Golias para nós hoje aqui pode ser uma afronta de alguém que te humilha, que pisa em você, que envergonha você, e que você não vai bater e nem fazer mal para essa pessoa, mas Deus vai te abençoar e você vai dar a volta por cima. Quem crê, diga glória a Deus. Assim como Davi venceu Golias, nós venceremos os nossos problemas também. Amém, meus irmãos? Davi disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu sei, irmão, que tem livros bons que ajudam, psicologia bacana. O próprio Jesus usava psicologia em alguns casos. É bom. Psicologia ajuda na criação de filho. Qual é o pai que nunca usou psicologia para educar um filho? A gente usa. Jesus também usava psicologia, em muitas conversas que Jesus teve, era psicologia, a forma de Jesus tratar e falar. Psicologia é uma bênção, ajuda muita coisa, mas tem problema que psicologia não resolve. Né? Então, pastor, eu vi lá na internet 7 passos para a felicidade. Mas só 7 passos e já está feliz? Que fácil, né? Você acha que é assim mesmo? Será que o cara que escreveu o livro dos 7 passos para a felicidade é feliz? Será que todos os problemas da vida se resumem em 7 passos para resolver? Lógico que não. Irmão, não tem uma receita mágica para fazer você feliz. Não tem uma receita mágica igual essas pessoas vendem curso pela internet. Você vai ficar rico, vai ganhar tanto. E tem gente que compra o curso. E às vezes quem está vendendo o curso não tem onde cair morto. Mas tem palavras persuasivas que convencem as pessoas a comprar o curso, que não vai enriquecer ninguém. Mas as pessoas compram. Não existe uma receita mágica para ficar rica ou para ser feliz. E isso a gente vai construindo a cada dia, meus irmãos. Quem compreende, diga amém, Jesus. Tudo isso nós podemos alcançar, mas é uma construção diária. Dia após dia a gente vai lutando, vai vencendo, vai se esforçando até alcançar a vitória. Mas dizer que as coisas vão acontecer no estalar de dedos, não é assim. Imaginem Davi, a dificuldade que Davi teve para vencer o gigante, a coragem que ele teve que demonstrar. E tu acha que depois que o Davi venceu Golias, a vida dele ficou uma beleza? Quem sabe que não. Aí atraiu o quê? A inveja. O pessoal ficou com inveja. Irmão, quando você está na miséria, ninguém tem inveja de ti. Mas quando Deus te abençoa, que você começa a prosperar em todas as áreas, quando eu falo prosperidade, eu não falo basicamente em dinheiro, porque falando em prosperidade, a pessoa já pensa em fortuna. Prosperidade significa ser bem-sucedido. Né? Uma pessoa é próspera quando ela tem um casamento bem-sucedido, uma pessoa é próspera quando ela tem uma profissão que ela gosta e que ela ganha o suficiente para viver uma vida tranquila. Uma pessoa é próspera quando ela tem uma igreja, ela congrega naquela igreja e ela é feliz naquela igreja. Uma pessoa é próspera quando ela acorda de manhã e ela diz: que bom, acordei mais um dia para ser feliz e abençoado na presença de Deus. Uma pessoa é próspera quando ela tem mais a agradecer do que a reclamar, meus irmãos. Isso é ser próspero. Eu tenho pena das pessoas que reclamam tanto e às vezes fazem tão pouco para melhorar a vida delas. Não é verdade? A culpa é do governo. Pronto, agora o PT ganhou, vai ser uma desgraça. Opa! Irmão, eu peguei o tempo dos militares, tá? Peguei o tempo, depois dos militares veio o Tancredo Neves, que não assumiu. Daí quem assumiu foi o Sarney. Peguei o tempo do Sarney. Quem lembra da troca de moeda cruzeiro para o RV e depois o real? Passamos por aquela troca. Irmão, todos os governos que teve, desde o tempo dos militares, depois o Sarney, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Bolsonaro, se eu não fizer a minha parte, meu amigo, pode ser o presidente que for que está lá, não vai resolver nada. Entendeu? Então, a minha vida
é bom ter um presidente que faça pelo Brasil, que faça acontecer, que a economia seja alavancada, tudo isso é bom. Mas eu não posso culpar o presidente e esperar que o presidente resolva a minha vida. Eu preciso arregaçar as mangas e dizer, eu vou lutar. Eu sempre lutei, irmão, independente de governo, eu toda a vida tive que trabalhar, eu nunca ganhei nada de mão beijada de governo nenhum. Então, a vida, irmão, há um provérbio popular que diz que a vida é dura para quem é mole. Irmão, nós temos que ser mais forte. Nós temos que acreditar mais no nosso Deus, meus irmãos. Amém, igreja do Senhor? Quem sabe que nós temos um Deus que nos ajuda? Então, vamos acreditar em Deus. O Senhor, mesmo na crise, irmão, Ele tem poder de nos abençoar. O pessoal agora fica esperando o Brasil quebrar. Não, porque os especialistas falaram que vai quebrar. Pois é, fazer o que se quebrar? Se o Brasil quebrar, Deus não quebra. Quem sabe que lá no céu nunca vai faltar nada? Irmão, nós vivemos em função do reino de Deus. Lá no céu não tem crise. Lá no céu há prosperidade eternamente. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa, Deus tem para nos dar, meus irmãos. Deus cuida de nós. Mas nós temos que orar pelos governos, né? Ah, pastor, mas eu não gosto do pessoal. Tem que orar igual, irmão. Tu acha que o Paulo gostava do César? Lembra que os imperadores de Roma eram cruéis? Mas Paulo não mandou a gente orar por eles? Ah, pastor, mas lá não tinha ideologia de gênero. Temos que orar igual, irmão. Com ideologia ou sem ideologia, temos que orar. Ah, mas lá, pastor, não tinha corrupção. Com corrupção ou sem corrupção, temos que orar. Ou tu acha que também não tinha corrupção naquela época? Os publicanos não eram ladrões, irmão? Tinha corrupção. Isso sempre teve, irmão. Irmão, até dentro da casa de Deus tem corrupção. Tu imagine no ministério político. Quantos pastores que desviam recursos da igreja? Agora, dias atrás, um pastor de uma igreja, não vou falar o nome da igreja, que a igreja não tem culpa, além do cara desviar milhões para a compra de vários apartamentos, ainda era homossexual e sustentava um amante. Aí você vê um pastor homossexual, dirigente de campo, presidente de campo, que tem um amante, que é um homem, e que desvia milhões da igreja para a compra de apartamentos e terreno e sítio, desviou horrores da igreja rica. Aí de repente você vê isso e diz, eu não acredito mais em igreja nenhuma. Irmão, sempre houve os fraudulentos. Mas nós não podemos